Irmãos queridos, abra comigo, por favor. Obrigado. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós já estamos em clima de festa, e é por isso que nós vamos falar desse texto aqui essa noite. Mas domingo que vem é o domingo especial de Natal, tá bom? Não faltem. Mamãe da Su está aqui também, seja bem-vinda. Que legal, que alegria. Estou muito feliz. Vocês devem ter vindo ver os netinhos, né? Agora eu estou entendendo. Glória a Deus, olha só. Muito bom. Mamãe Delaine? Isso? Uau! Glória a Deus. Tudo bem, minha irmã? Tudo bom? Bênção ver você. Mas alguém novo aí que eu não quero perder ninguém agora, né? Misericórdia. Esse irmão aqui, ó. É o brincalhão. Ele perde o amigo, ou o irmão, mas não perde a piada, né? Queridos, vamos lá então. Lucas capítulo 2, nós vamos ver os primeiros 20 versículos, tá bom? O tema da mensagem dessa noite é o nascimento do Salvador dos pecadores. O nascimento do Salvador dos pecadores. O Salvador dos pecadores nasceu. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Lucas 2, de 1 a 20. Acompanhem comigo, por favor. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes foi dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Senhor Jesus, muito obrigado por nos permitir nos reunir no Teu nome essa noite, Senhor. Senhor, Tu és o principal aqui, nós estamos aqui por Tua causa. Nossos corações, Senhor Deus, se alegram na Tua presença, Deus. E o nosso desejo é que o Teu nome seja glorificado sobre as nossas vidas. Senhor, vem sobre nós com poder essa noite. Fala a cada coração poderosamente. Transforma as nossas vidas de dentro para fora. Senhor, faça algo que só Deus pode fazer. Senhor, Tu conheces a cada um essa noite, Tu conheces, Senhor Deus, a luta, a necessidade, o mais profundo, Senhor, de cada ser.
melhor do que nós mesmos tu conheces, Senhor. E eu te peço, Senhor, fala conosco, Deus. Fala do modo que nós podemos compreender e te obedecer e te seguir. Eu oro em fé, Pai, e eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito bem. Bom, esse texto eu vou tentar ir bem rápido porque são muitos versículos, né? Mas eu queria falar, a princípio, como era a época quando Jesus nasceu. E é interessante que pensar que o Deus todo criador e o Deus criador e todo poderoso, ele se fez um menino, né? Se fez frágil como uma criança e ainda assim o Deus todo poderoso, né? Então, com certeza, ao nascer ele era frágil como um bebê e ainda assim poderoso como Deus. Então, o Deus menino chegou entre nós. Quando Jesus nasce, queridos, salvação entra no mundo. E quando salvação entra no mundo, muda tudo, né? Quando salvação entra numa alma, num coração, numa vida, você nunca mais é o mesmo. Você concorda comigo? O Senhor, Ele faz uma transformação de dentro para fora em cada um de nós, não é verdade? E então não era de se esperar que as coisas continuassem como estavam, tá? Versículo 1 nos diz que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. César Augusto, o primeiro imperador romano. Interessante, né? Primeiro imperador romano, a época que Jesus nasceu. Olha só, a época que o Salvador veio ao mundo. Eu coloquei algumas, listei, né, como o mundo estava nessa época, tá? Mas olha só, havia um mundo faminto, né, por um Salvador. Veja por quê. 20 anos consecutivos de guerra civil, fazendas abandonadas, cidades saqueadas ou sitiadas, riquezas roubadas, a administração falida, a proteção inexistente, ladrões tornavam cada rua insegura à noite, bandidos percorriam as estradas, sequestravam viajantes, vendiam como escravos, o comércio diminuiu, o investimento ficou parado, as taxas de juros subiram, os valores das propriedades caíram, a moral que havia sido afrouxada pela riqueza e pelo luxo, não havia sido melhorada pela miséria e pelo caos. Roma estava cheia de homens que perderam o equilíbrio econômico e depois a estabilidade moral. Soldados que haviam provado a aventura e aprendido a matar. Homens desesperados por verem suas poupanças sendo consumidas por impostos e pela inflação da guerra. Mulheres tontas com a liberdade, multiplicando divórcios, abortos e adultérios. Essa era a realidade quando Jesus veio ao mundo. Um mundo caótico, né? Não tão diferente do nosso. E é interessante que havia essa fome por um Salvador, havia esse desejo dentro de cada ser humano, de cada coração. Alguém tem que colocar ordem nesse caos, né? E todo mundo ficava ansiando para que um homem pudesse fazer isso. Mas não havia, né, nem o direito romano, nem a filosofia grega, e nada mais poderia dar jeito àquilo que o homem verdadeiramente precisa. Que o que o homem verdadeiramente precisa é de Jesus Cristo. É conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a palavra de Deus diz. Quando um homem e uma mulher têm um encontro pessoal com Jesus, é aí que ele nunca mais, né, é o mesmo. Algo de dentro para fora começa a acontecer. Porque ele passou a encontrar o Deus, né, o Deus que criou todas as coisas. Não um Deus, ou qualquer Deus, mas o Deus criador de todas as coisas. E o Deus que sustenta o universo na palma da mão e conhece cada estrela pelo nome, Ele conhece você. Ele conhece você. Então, não dá para a gente continuar o mesmo quando você entende que esse Deus te ama e Ele deu o Filho dele para morrer por você numa cruz, para pagar todos os teus pecados, para ter um relacionamento pessoal com você, para caminhar com você todos os dias da tua vida, para te prometer o céu, não por sua causa, os seus méritos, mas por aquilo que Ele pagou na cruz. Então, é impossível, você concorda? É impossível, é muita bênção. Quando a gente fala de Natal, geralmente as pessoas pensam em tantas coisas, principalmente presente. Mas olha, eu vou falar já para você, Jesus é o maior presente que alguém pode ganhar, e Deus nos deu.
Jesus como presente, a salvação da sua alma para sempre, né? Te livrando da morte, do inferno para todo sempre. Tem presente maior? Sim ou não? Não, né? Não tem, não tem. Jesus, ele é o maior presente. Muito bem, versículo 2. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Prestem atenção que Lucas, ele faz questão de colocar momentos históricos, para que nós saibamos que não estamos falando de algum conto, né? Algum conto de fadas, conto da carochinha, ou Zeus, ou Apolo no monte. Não, ele está falando de homens reais, né? Fatos históricos. Ele está dando o tempo exato em que essas coisas aconteceram. César Augusto, o primeiro imperador romano, estava em poder. E a área que Jesus nasceu era uma região governada por Quirino. Ele era governador dessa área. Então, prestem atenção nesses detalhes. Versículo 3, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Esse alistamento, nós vamos ver, foi um decreto, como nós acabamos de ver, por ordem do imperador, e era o primeiro censo, o recenseamento, mas não era para ver estatisticamente quantos homens tinham, ou para fortalecer o exército, nada disso. Tudo que ele estava interessado era em dinheiro mesmo, né? Todos que tinham que se alistar tinham que pagar, né, os seus impostos, né, as suas taxas. Só que José, a gente vai falar disso agora. José e Maria, José ele morava em Nazaré com Maria, ele tinha que ir a Belém. Ele era da cidade de Belém. Então, eles tinham que sair da Galileia, no norte de Israel, para ir para a Judéia, no sul. E eles tinham que percorrer 130 quilômetros. E era um tempo bem difícil, né? Principalmente financeiramente, né? Bom, mas a gente sabe que as profecias bíblicas falam, né? Que o Salvador tinha que nascer aonde? Em Belém, né? Então, não é isso. Então não tem jeito, né? Não existe impedimentos quando Deus quer cumprir a sua vontade. Você crê nisso? Às vezes parece que a distância pode impedir. Às vezes parece que coisas, né, grandes, ou às vezes pequenas, uma enfermidade, ou sei lá, qualquer situação pode impedir Deus de fazer a vontade dele. Mas eu quero dizer para você essa noite que não, nada pode impedir Deus de cumprir a sua vontade. Deus, ele usou esse próprio homem, né, esse imperador César Augusto, como um peão, né, no seu grande plano. E aquele homem que não temia Deus, e aquele homem que não conhecia o Senhor, foi usado grandemente pelo Senhor para que a palavra de Deus se cumprisse. Não é tremendo isso? Isso é maravilhoso. Então, olha só, há uma ordem de que José tem que ir para a sua cidade natal, a sua cidade de nascimento. Versículo 4. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Prestem atenção, porque se José, ele tinha que ir para Belém, ele nasceu em Belém, ele era de Belém, ele tinha família em Belém, concorda? Faz sentido? Eu também acho que sim. Belém significa casa do pão, e era o lugar ideal para o pão da vida nascer, né? Não é verdade? E foi ali também que aconteceram muitas coisas da vida de Davi, o casamento de Ruth, a morte de Raquel e o nascimento de Benjamim. Então, é muito interessante quantos acontecimentos significativos aconteceram na cidade de Belém. E é interessante você pensar, quando você sabe que Benjamim significa filho da minha mão direita e Davi significa amado, que Jesus, né, é da cidade de Davi e Benjamim. Jesus é o amado filho que está à direita do Pai. Versículo 5. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Então, veja só. José e Maria, nesse momento, Maria estava prometida. Isso significa que havia um compromisso, né? Ela já havia sido oferecida, estava noiva, vamos dizer assim, né? Eles só não tinham consumado o casamento, mas estava tudo certo para eles, né, se tornarem um só.
Só que a gente sabe pelo relato de Mateus, né, que o anjo que apareceu para Maria e falou, olha, você vai gerar o Filho de Deus, né? E ela disse, sim, tudo bem. Foi o mesmo anjo que falou em sonho para José, não se preocupa que a mulher que você está para casar está grávida, mas está tudo certo, tá bom? Porque o filho que ela espera é do Espírito Santo. Você pode imaginar a situação, né? E não pense que foi fácil para Maria, não, tá? Nazaré, imagina, uma mulher que ainda estava prometida em casamento aparecer grávida. Você acha que eles iam pensar o quê, né? Não, nunca em nenhum momento da história, né? A gente até estava comentando sobre a língua agora, né, Walter? Não pense que o ser humano ele tinha, né, alguma medida no falar. Não, Maria ela era muito mal falada, tá? Muito mal falada. Então foi até bom para Maria sair de Nazaré. Ela não precisaria sair, né? José deveria ir a Belém, mas ele levou a sua noiva, né? A sua prometida, porque ele queria protegê-la e queria que ela estivesse perto dele. E principalmente porque Maria já estava nos estágios finais da gravidez, não é? Esses momentos finais, né, como que são difíceis, e ela precisava de todo o cuidado que o marido poderia dar, né? Então ele levou, mas não foi fácil, né? E o meio de transporte não foi carro, com certeza, tá bom? Então eles percorreram 130 quilômetros para chegar a Belém. Versículo 6, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Veja como Deus é perfeito, né? Tudo acontece no tempo certo, né? Tudo acontece no tempo certo. Então, quando chegou o momento certo do bebê nascer, lá estavam eles em Belém, exatamente onde as profecias, né, de décadas, de centenas de anos atrás haviam sido dadas. Então, a salvação de Deus estava chegando à terra, e esse tempo já havia sido planejado por Deus antes da fundação do mundo. Olha só o que as profecias dizem. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, não os descendentes, o descendente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E essas são as palavras de Deus à serpente e a Satanás, tá? Então, aqui já havia a promessa do descendente que despedaçaria, que venceria a Satanás, né? Jesus. Então, o Messias, o Salvador do mundo, ele não poderia ser um anjo, ele tinha que ser um ser humano. Outra profecia, Gênesis 12, de 2 a 3, olha que interessante. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Como que Abraão abençoaria todos os povos da terra através do nascimento do Messias. Deus levantou Abraão para que através dele um povo fosse levantado e o Messias viesse por meio desse povo. Então, o Salvador seria judeu e não gentil. Você está vendo como as profecias elas vão se afunilando até o momento, até que todas elas se cumprissem no nascimento do Salvador. Olha essa, Gênesis 49, 10. O Salvador seria da tribo de Judá. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Louvado seja o Senhor. E mais ainda, tá? O Salvador seria da família de Davi. 2 Samuel 7,16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Vocês estão percebendo, gente, quantas profecias dadas em momentos tão distintos na história, mas todas elas têm que se cumprir no nascimento do Salvador do mundo. O Salvador seria nascido de uma virgem, Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que é Deus conosco. Então o Salvador nasceria em Belém, a cidade de Davi. Eu estou dando um panorama de profecias desde o começo da Bíblia, para vocês entenderem que o nascimento de Jesus não foi só um nascimento, né?
foi o cumprimento, né, das profecias de Deus, foi o cumprimento do grande plano redentor de Deus à humanidade. Miqueias 5:2, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, se referindo a Jesus o Salvador. Bom, irmãos, Jeremias 1:12 diz que, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Novamente eu preciso dizer, céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Toda ela vai se cumprir, meus irmãos. Vale a pena confiar. Vale a pena firmar teu coração, a tua fé na palavra de Deus, porque ela se cumpre. Amém? Ela se cumpre. Glória a Deus. Versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Veja, Maria, ela dá à luz a Jesus, ela o envolve em panos e o coloca numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Uma manjedoura é um coxo de animais, né? Uma manjedoura é o lugar onde os bichinhos no estábulo comem. E é interessante que Lucas conta esse detalhe, né? Que Jesus nasce e Maria o coloca numa manjedoura, porque não havia lugar nas hospedarias. Isso é interessante para a gente refletir um pouco, irmãos. Quer dizer que José e Maria chegam em Belém, reflitam comigo, onde ele tinha parentes, mas a mulher que ele não casou ainda estava grávida. O que você imagina o que aconteceu? As portas se fecharam para José e Maria. E não só as da família de José, mas todas as portas da cidade. Ninguém ofereceu hospedagem para eles, para que ela pudesse simplesmente dar à luz à criança. Mas não tem problema. Tudo isso já estava no controle, nos planos de Deus, não é? Então, eles acham um celeiro, um estábulo, onde ela pode dar à luz à criança, né? Muitos falam que era uma caverna, né? Onde os animais ficavam guardados à noite. E ali o Salvador do mundo nasce. Meu Deus, que lugar humilde para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, né? Para o Deus Todo-Poderoso. E é incrível. A grandeza do acontecimento, a simplicidade da cena, da situação. Mas é isso, né? E a palavra primogênito, antes da gente passar adiante, é importante. Primogênito significa o primeiro gerado. Quer dizer que Jesus foi o primeiro filho que Maria gerou, mas que depois ela teve outros, né? Primogênito significa só o primeiro, né? E a gente sabe pelos evangelhos que Maria teve muitos filhos com José, e esses irmãos de Jesus não acreditaram nele até Jesus, então, ressuscitado entre os mortos, né? E aí, então, eles acreditaram que Jesus era o Salvador do mundo. Muito bem, não havia lugar para o Rei dos Reis nascer, o mundo estava ocupado demais para recebê-lo. Os homens estavam viajando, as crianças brincando, as mulheres fofocando, ao lado do poço. E eis que o reino dos céus chegava entre eles. Todo mundo distraído, né? E o reino dos céus ali. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então agora no versículo 8 a história nos conta que próximo do local em que Jesus nasceu haviam pastores, próximo a Belém. Então não era exatamente em Belém, mas era próximo. Os pastores provavelmente que pastoreavam os rebanhos que eram sacrificados em Jerusalém. Belém e Jerusalém ficava muito perto, muito próximo. Mas aos pastores, né, foi anunciado essa grande notícia, né? Mas é importante falar antes quem eram os pastores. Era uma classe marginalizada, né? Eles não eram confiáveis, eles tinham uma má reputação. E tanto que um pastor jamais poderia ser chamado para ser testemunha num tribunal, por exemplo. Ninguém queria ouvir um pastor, ninguém acreditava num pastor, ninguém acreditava no que o pastor dizia. E foram eles que receberam notícias dos anjos e que tiveram que falar para todo mundo. Como Deus é incrível, não é? Como Deus Ele não se limita
as imposições humanas, isso não deixa você feliz? Eu amo isso em Deus, né? Que os pressupostos humanos não impedem Deus de ser Deus, né? E de fazer o que Deus quer que faça. Esse Deus é incrível, esse Deus é maravilhoso. Então, olha só, essa classe marginalizada, né, eles eram considerados cerimonialmente impuros, eles não podiam nem sequer entrar no templo, ficavam longe do templo por semanas, possivelmente cuidavam dos rebanhos e dos cordeiros usados nos sacrifícios. Esses que receberam. Lucas 2, versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Então, eles não imaginavam, imagina, era uma noite comum para esses homens, para esses pastores. Eles estavam lá com seus rebanhos de ovelha, né, contemplando as estrelas no céu, e de repente, né, diz o texto aqui que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram com medo, eles ficaram aterrorizados. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Imagina, a glória de Deus se manifesta ao seu redor, de repente. E eles ficaram assustados, né? Mas vale a reflexão, por que Deus escolheu os pastores, né, com essa reputação e não um escriba, um sacerdote, um fariseu? Interessante, né? Porque Deus não se impressiona com aquilo que o homem se impressiona, né? O homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus mostra para nós o quanto ele não se limita à formalidade humana, né? E que tem tantas coisas que são importantes para o homem, mas que não tem valor nenhum para Deus, quando o coração do homem não está em Deus. Você entende isso? Não importa os nossos valores se a nossa vida não estiver em Deus. Muito bem. Então, o bom pastor, o pastor dos pastores, ele nasceu e os anjos se revelaram aos pastores de ovelhas. Em 2 Coríntios 8:9, nós lemos que assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Sabe como você se torna rico? Crendo em Jesus, porque todos os seus pecados são perdoados. Mas não só isso, Ele te faz filho de Deus e herdeiro dos céus. Amém? Essa é a graça de Deus. Aquele que se fez pobre para nos fazer ricos. 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Louvado seja o Senhor. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então o anjo teve que falar para ele: olha, vocês não precisam ficar com medo. A notícia que eu estou trazendo a vocês é de grande alegria para todo o povo. Então, que honra, né? Que privilégio desses pastores receber essas boas notícias desse anjo. E qual foi a boa notícia, né? A boa notícia foi que o homem pecador agora poderia ser salvo dos seus pecados, né? Que boa notícia é essa, né? Que boa notícia saber que todos os seus pecados foram pagos, né? Jesus nasceu com uma missão, né? A gente não pode esquecer o propósito do nascimento de Jesus, que foi a cruz. Jesus nasceu para nos salvar, e Ele não poderia fazer isso sem a cruz. Então, Jesus, Ele nasceu com um propósito determinado da cruz, de morrer pelos nossos pecados, né? Então, essa foi a maior necessidade do homem, o perdão dos pecados, né? Sem perdão dos pecados, a gente não tem como ver a Deus. Versículo 11. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa foi a mensagem do anjo para os pastores. Hoje na cidade de Davi, eles sabiam que era Belém, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a missão dele, é o Salvador, tá bom? É Messias em hebraico. Ou ungido de Deus. Versículo 12. Isso lhe servirá de sinal, encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Se o anjo não fosse tão específico, os pastores não conseguiriam identificar o bebê.
Porque o detalhe da manjedoura foi tão importante. Porque bebês não eram colocados em manjedoura. Bebês não eram colocados em coxos de animais. Então esse detalhe com certeza ajudou muitos pastores a identificarem o Rei dos Reis, o Salvador. Versículos de 13 a 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Então, no momento que os pastores receberam a notícia do anjo, olha isso, gente, eu quero que vocês imaginem, no céu, um exército de anjos apareceu, é como se abrissem as cortinas de um grande espetáculo. Meu Deus, que privilégio desses pastores, gente. As cortinas se abriram e eles viram um exército celestial de anjos cantando, louvando a Deus. E eles diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Como é bendito, como é feliz o homem que prova do favor de Deus. Favor é esse favor não merecido, né? Essa graça de Deus. Como nós somos felizes por provar dessa graça, desse favor de Deus, de poder crer em Jesus, de saber que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que a morte, que a cruz não foi o fim, não é? Como é bom, quão abençoado nós somos, que privilégio nós temos. E os anjos cantaram isso, eles cantaram sobre esse favor que nós podemos provar de Deus. Eu não sei se quem estava mais assustado, de verdade, eram os pastores com os anjos ou os anjos com o nascimento de Jesus. Porque imagina o Criador com uma criatura agora, né? Incrível, isso é incrível. Eu não sei, eu acho que os anjos deviam estar... Esse Deus não dá para a gente, né? Para a gente imaginar, né? Qual vai ser a próxima desse Deus. Esse Deus é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Do que a gente pode provar. E olha, irmãos, a gente vai ter a eternidade inteira para conhecer a grandeza, a sabedoria, do amor, da graça, a bondade de Deus. Porque é infinito, né? É infinito. Pode saber que tudo que você tem provado de Deus há muito mais, né? Há muito mais para se provar. Muito bem. Um filósofo disse: enquanto o imperador pode dar paz da guerra na terra e no mar, ele não pode dar paz à alma, pela qual o homem anseia mais até do que a paz exterior. Então só Jesus pode trazer essa paz que fica, a paz que excede o entendimento, a paz que guarda, né, a nossa mente e o nosso coração em Deus, no meio das tempestades da vida, né? Talvez você esteja passando por uma tempestade, mas o príncipe da paz, ele pode te dar da paz dele, que guarda a mente e coração nele, amém? Senhor, conceda isso a você essa noite. Versículo 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, quando eles dizem vamos a Belém, eles estão falando, deixa os rebanhos com alguém, nós temos que ir lá agora, né? Nós não podemos perder tempo. O que nós acabamos de ouvir é grande demais, é importante demais. Como que você reage, né, quando você ouve uma notícia maravilhosa, né? Você se alegra e você quer contar para outros, né? Então eles quiseram confirmar o que ouviram para poder contar para as outras pessoas. Versículo 16. Então correram. Diz a Bíblia que eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Eles conseguiram conhecer, né, e adorar o Rei dos Reis que havia nascido. Versículo 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Então eles contaram a todos. Mas vem cá, você me disse que ninguém acreditava nos pastores. Mas foi a eles que Deus confiou. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Nós que conhecemos Jesus, provamos do dom da graça divina, sabemos do poder de Deus, do amor de Deus. Nós
nós temos que fazer a mesma coisa, né? Nós temos que contar. Por que é tão importante o contar a outro? Deus, ele poderia confiar a anjos, né? Vai lá, anjos, vou separar aqui uns anjos que vão contar para todo mundo quem é Jesus. Seria interessante, né? Mas não seria tão efetivo, sabe? Mas quando eu e você, que conhecemos Jesus, que somos pecadores, né? Que estávamos indo para o inferno, que não valemos nada, né? Nós recebemos esse perdão, recebemos esse amor, recebemos essa graça, a nossa alegria e a nossa vida transformada fala por si só. Testifica e testemunha às pessoas que não conhecem que é real, porque se fosse um anjo, é um anjo. Mas quando é uma vida que é tirada do lamaçal do pecado e transportada para o céu, para o reino, né, da luz, da maravilhosa luz, é diferente, é poderoso, é muito mais poderoso. Então, eu quero te dar essa boa notícia. O seu testemunho ao mundo é mais poderoso do que o testemunho desses anjos. É muito mais. Isso foi muito bom. Mas você falando, pode ter certeza, é Deus que quer que você saiba disso, é muito mais poderoso. Se o testemunho desses, do anjo aos pastores, né, foi glorioso, o testemunho dos pastores às pessoas, não importa quem eles eram, importa o que Jesus nos faz ser, amém? Jesus nos transforma, e é isso que dá tanto poder ao nosso testemunho. Não está em nós. O poder não está em nós. O poder está em Jesus. Tá bom? Versículo 18. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. As pessoas começaram a ficar admiradas com o que eles estavam falando e queriam checar por si só. E é isso que as pessoas fazem. Se esse Jesus é tão bom assim, eu também quero. Se Jesus pode me perdoar dos pecados, eu quero conhecê-lo. Se Jesus pode me garantir o céu, eu quero provar por mim mesmo. O mundo está cheio de religiões, cheio, o que não falta é religião, e a cada dia nasce uma religião nova. Só que a religião, ela não tem o poder de nos levar ao céu. Se alguma religião pudesse levar o homem pecador ao céu, Jesus não precisaria vir, Jesus não precisaria nascer. Você concorda comigo? Se todos os caminhos levassem ao céu, Jesus não precisaria nascer e morrer numa cruz. Mas se o Filho de Deus teve que se fazer homem e morrer numa cruz e ressuscitar o terceiro dia para provar que é Deus, é porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro modo de chegar ao Pai senão por Ele. O próprio Senhor, o próprio Jesus falou isso. Não são minhas palavras, são palavras de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. Então, é tão tremendo isso, é tão maravilhoso isso, né? Poder conhecer esse Deus tão grande, tão glorioso, que nos livra. Porque, olha, irmãos, as religiões, elas acabam frustrando muito. Porque elas te prometem coisas, elas te dão lista de obrigações, mas elas não têm o poder de te salvar. Elas podem até mudar o teu exterior, mas o coração é só Jesus que pode mudar. Então é por isso que Jesus teve que nascer. Muito bem, então Deus mostra que não faz acepção de pessoas, né? Ele revelou este grande mistérios a pastores e a sábios que vieram do Oriente, guiados pela estrela, vocês sabem disso. Mateus nos conta isso no relato do nascimento de Jesus. Jesus revela a pobres e a ricos, a indoutos e astrônomos, a judeus e a gentios, a próximos e a distantes. Todas essas classes de pessoas foram alcançadas através do nascimento de Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Bom, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. 2 versículos mais. Versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Então, enquanto as pessoas que ouviam o que os pastores diziam ficavam empolgados, vamos dizer assim, né?
Uau, 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 o Salvador, o Messias. Porque muitas vezes, por nós sermos gentios e não judeus, né, isso parece distante, mas quando um judeu ouvia isso, eles estavam debaixo de um jugo romano, eles estavam aguardando o cumprimento das profecias há anos, por muitos anos, séculos, eles estavam esperando o cumprimento dessa profecia, e então eles ouviram essa notícia, eles estavam muito felizes, E Maria, que estava vendo tudo aquilo acontecer, que teve a sua vida virada de cabeça para baixo, desde o momento que ela disse sim lá para o anjo, né? Ela fala, o que? Faça comigo a vontade do Senhor. Foi isso que ela falou. Ela sabia o que ela estava falando, ela sabia o que ela ia passar, mas ela falou isso, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Se Deus me chamou, eu vou confiar que Ele vai cuidar de todo o resto. Amém? Queria refletir nessa atitude de Maria essa noite com vocês, irmãos. O Senhor nos chama para andar com Ele, o Senhor nos chama para ser usado por Ele, nos chama para testemunhar dEle ao mundo. Eu queria que nós falássemos com Maria, não importam as circunstâncias, não importa o que vai ser amanhã, não importa o que o Senhor me fale para fazer, eu quero dizer sim. Seja feita a vontade de Deus na minha vida. Amém? Queria que você falasse isso ao Senhor, sabe? Fala você no seu coração ao Senhor. Fala, Senhor, faça em mim a tua vontade, Senhor. Cumpra em mim os teus planos, Senhor. Eu digo sim à tua vontade, Deus. Irmãos, os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Se você quer estar em algum braço seguro, algum lugar seguro, não tem lugar melhor senão o braço do Senhor. Amém? Só o Senhor pode te garantir segurança plena e vida eterna. Nada mais, ninguém mais. Então Maria, ela refletia, vendo tudo aquilo acontecer na vida dela, né? Imagina, ela viu o cumprimento das profecias, né? Como Deus usa, né, os políticos, as circunstâncias, tudo para cumprir a vontade dele. Ela estava ali vendo que o cuidado de Deus, né, que Deus estava com eles presente todo o tempo. De repente ela vê os pastores chegar, aquela alegria toda, ele contar para todo mundo. De repente, logo depois, né, a gente sabe que os sábios do Oriente chegam com presentes, reconhecendo, né, os presentes dos sábios era ouro, incenso e mirra. Eles estavam reconhecendo que ele era rei, eles estavam reconhecendo que ele era sumo sacerdote. E Maria devia ficar como? Sem palavras. Enquanto todo mundo ficava falando um monte de coisa, ela ficava sem palavras. Ela ficava refletindo. O que é isso que está acontecendo, né? Como Deus é grande e é maior do que a gente imagina, né? Então, ela estava refletindo profundamente no coração dela com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ela sabia que o que havia levado a Belém não foram as más línguas de Nazaré, né? Não foi o decreto de César Augusto, mas foi a própria mão de Deus, do Deus soberano, né? Do Deus todo-poderoso. Amém? E finalizando o versículo 20, os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Então, esse fervor e essa alegria desses pastores, ela também deve falar conosco, né? Porque nós provamos, né, do dom da graça divina, né? Nós provamos da salvação de Deus, do perdão dos pecados, né? Da intimidade com Deus. Nós deveríamos estar em festa todos os dias, não é? Nós deveríamos estar em festa, pulando, contando a todos sobre quem é Jesus e o que Ele veio fazer. Isso ia espantar a indiferença e a ingratidão no nosso coração, né? Porque a gente é tão abençoado e a gente vive reclamando, vive murmurando. Então é isso, querido. Se o nascimento de Jesus, o Salvador, trouxe tanta alegria à terra,
O que dizer, o que nós podemos dizer, nós que provamos da sua morte e ressurreição, né? Uma alegria ainda maior. Você concorda comigo? Nós devemos ao Senhor uma alegria ainda maior, né? Muito maior do que a que eles tiveram quando Jesus nasceu. É uma alegria pela sua morte e ressurreição. Amém, queridos? Então, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo continue a trabalhar em cada coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse relato glorioso, maravilhoso que a tua palavra nos dá. Nos ajuda, Senhor, a fazer como Maria, a guardar profundamente essas coisas no nosso coração, a considerar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, e nos ajuda a fazer como esses pastores, Senhor, que se alegraram tanto no teu nascimento. Nós nos alegramos, Senhor, no teu nascimento, Senhor, mas nós nos alegramos, Senhor, muito mais, porque o teu nascimento proporcionou o nosso novo nascimento, Senhor. A tua cruz, a tua ressurreição nos garantiram, Senhor, uma nova vida. E é essa nova vida que nós queremos celebrar a Ti essa noite. Essa nova vida, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele oferece a todos presentes, a todos os seres humanos que o Senhor ama. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. A nossa vida é breve, é como um sopro, a Bíblia fala. Nós não temos a promessa do amanhã, mas nós temos a promessa de que aquele que confia em Deus, aquele que confia em Jesus como Senhor e Salvador, não se arrependerá. Então você pode provar hoje do poder de Deus, você pode provar hoje do peso dos pecados serem tirados dos seus ombros, e você pode celebrar eternamente essa nova vida. Então eu quero oferecer isso a todos os presentes. Se você ainda não teve o encontro real com Jesus, se Jesus ainda é algo histórico, é um personagem histórico, eu quero te dizer que Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está aqui essa noite. Ele tem salvado milhares de pessoas por séculos. Ele tem transformado a vida de milhares de pessoas. Jesus não veio trazer uma religião. É lamentável o que as pessoas fazem com a palavra de Deus e com o nome de Jesus. Mas Jesus, Ele veio trazer salvação ao que crê, é só isso. É só isso não, é tudo isso. Mas você pode desconsiderar aquilo que muitos falam e fazem no nome de Jesus, e olhar somente para Ele, e receber dEle o perdão dos seus pecados essa noite. Será que você poderia fazer isso essa noite? Entregar teu coração a Jesus e dizer: Senhor, toma, o meu coração é teu. Jesus, Ele não arromba o coração, mas Ele é gentil e Ele pergunta: se você me deixar entrar, eu vou ter comunhão com você, você vai me conhecer intimamente, e eu vou transformar você. Você vem como está, e eu vou te fazer um novo homem, uma nova mulher para sempre. Eu gostaria que, se você fez essa oração e deseja, você falasse para alguém depois, tá bom? Eu quero te louvar, Jesus, porque eu sei que salvação entrou nesse lugar essa noite, Senhor. E eu quero te agradecer, Senhor, porque teus planos são maiores do que os nossos, Senhor. Continua conosco e continua a nos guiar, Espírito Santo de Deus, até o fim desse culto. Continua a operar milagres e maravilhas para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.